Você entra em uma loja da Apple, o celular antigo ainda funciona, a bateria só está um pouco mais lenta e existe uma rachadura quase invisível na tela. Mesmo assim, surge a justificativa perfeita. É para o trabalho, é produtividade, é investimento. Minutos depois, 12 centenas de dólares desaparecem em troca de um iPhone novinho em folha. A saída da loja vem acompanhada de uma sensação boa, sensação de sucesso, sensação de vitória. Dentro do carro, o telefone brilha. Design impecável, moderno, futurista, e então algo chama atenção. O cabo antigo, gasto e barato, parece completamente errado ao lado daquele aparelho. Conectar aquela obra de engenharia em um carregador vagabundo parece quase um desrespeito. A solução vem rápido. Um novo carregador magnético, mais 40. Chegando em casa, o telefone vai para a mesa de cabeceira. A capa antiga de plástico parece ridícula, não combina. A solução é óbvia, uma capa de couro, mais 60. O problema não para por aí. Os fones antigos agora não encaixam mais, não combinam com a experiência. Para aproveitar tudo como deveria ser, surgem os fones sem fio, mais 250. Em menos de 2 dias, aquela compra inicial de 12 centenas virou facilmente 16 centenas. E o mais curioso é que isso aconteceu sem esforço consciente, quase sem perceber. Isso não é falta de controle financeiro, não é fraqueza pessoal. É uma reação psicológica em cadeia que já destruiu mais patrimônios do que qualquer crise do mercado financeiro. Esse mesmo mecanismo explica por que tantas pessoas que ganham na loteria acabam falindo e por que a casa dos sonhos vira um pesadelo financeiro. Esse fenômeno tem nome. Ele é conhecido como efeito Diderot. A maioria acredita que compra coisas porque precisa delas. Na prática, as pessoas compram porque os objetos que já possuem começam a exigir companhia. Um item novo cria um padrão novo. E tudo que não acompanha esse padrão passa a incomodar. Para entender por que isso acontece, é preciso voltar alguns séculos no tempo. Mais precisamente para a França, no ano de 1765. Ali vivia Denis Diderot, um filósofo famoso, cofundador de uma das maiores enciclopédias da história. Um homem brilhante, respeitado, mas sem dinheiro. A vida dele era simples, roupas gastas, tapetes antigos, móveis velhos, um escritório modesto, funcional e suficiente. E, curiosamente, havia satisfação ali. Nada parecia faltar até o dia em que tudo mudou de uma vez. A mudança veio quando uma das pessoas mais poderosas da época tomou conhecimento da situação dele. Catarina, a grande imperatriz da Rússia, admirava o trabalho daquele filósofo e decidiu ajudá-lo de forma generosa. Comprou toda a biblioteca dele por uma quantia enorme para a época e ainda permitiu que os livros permanecessem com ele. De um dia para o outro, a escassez virou abundância. Pela primeira vez, havia dinheiro de sobra. E com o dinheiro veio a vontade de se presentear. Nada exagerado, apenas algo bonito, algo digno do novo momento. A escolha foi um hobby elegante de tecido escarlate, caro e sofisticado. Ao vesti-lo, o reflexo no espelho transmitia status, refinamento e sucesso. Tudo parecia certo. Mas ao sentar para escrever, algo começou a incomodar. O hobby era magnífico, mas a mesa era velha, manchada de tinta, desgastada pelo tempo. A diferença gritava. Aquela mesa não merecia aquele hobby. A solução parecia lógica. Uma mesa nova, de madeira nobre, à altura da nova peça de roupa. E foi aí que o problema realmente começou. Com a mesa nova no lugar, o ambiente parecia melhor por alguns instantes. Mas bastou um olhar ao redor para perceber o próximo incômodo. O tapete antigo agora parecia sujo, gasto, quase ofensivo diante da madeira elegante. Trocar o tapete resolveu um problema e criou outro. O novo tapete fazia as cortinas parecerem baratas. As cortinas novas fizeram a cadeira parecer um pedaço de lenha. A cadeira nova destacou as paredes vazias. Quadro novo, espelho novo, objetos decorativos. Um item puxando o outro, em uma sequência impossível de interromper. Cada melhoria criava uma nova insatisfação. Durante meses, cada objeto antigo foi substituído. Não porque estivesse quebrado, mas porque não combinava mais. O ambiente precisava manter coerência com o hobby escarlate. No final desse processo, tudo combinava perfeitamente. Menos a conta bancária. O dinheiro tinha acabado, o conforto tinha virado ansiedade. Depois de perder tudo, aquele filósofo escreveu um texto curto e doloroso sobre a experiência. Nele, confessava algo profundo. Antes, ele era dono do hobby antigo. Agora, tinha se tornado escravo do novo. Esse é o coração do efeito Diderot. A introdução de um item novo e superior cria uma reação em cadeia de consumo. Um objeto muda o padrão. Todos os outros passam a parecer inadequados. As pessoas acreditam que possuem suas coisas. Na prática, passam a servi-las. Gastam tempo, dinheiro e energia tentando manter coerência entre objetos que nunca pediram para ser comprados. O mais assustador é que isso não ficou no passado. Pelo contrário,
Hoje, esse efeito é muito mais forte do que no século XVIII. O motivo é simples. O marketing moderno foi desenhado para ativar exatamente esse gatilho psicológico, com precisão cirúrgica. Agora pense em algo comum. A decisão de entrar em forma. Tudo começa com uma compra que parece positiva. Uma bicicleta de treino moderna, cara, tecnológica. Um investimento em saúde. Quando ela chega, surge o desconforto. As roupas antigas não combinam com a imagem que aparece na tela. Não parecem parte daquela identidade. Vêm os tênis certos, as roupas certas, os acessórios certos. Depois, o ambiente precisa acompanhar. O espaço precisa parecer adequado. Em pouco tempo, não foi comprada apenas uma bicicleta. Foi comprada uma identidade inteira. Esse é o efeito de Diderot em ação. A busca por consistência entre quem se acredita ser e o que se possui. Depois de perder tudo, aquele filósofo escreveu um texto curto e doloroso sobre a experiência. Nele, confessava algo profundo. Antes, ele era dono do hobby antigo. Agora, tinha se tornado escravo do novo. Esse é o coração do efeito de Diderot. A introdução de um item novo e superior cria uma reação em cadeia de consumo. Um objeto muda o padrão. Todos os outros passam a parecer inadequados. As pessoas acreditam que possuem suas coisas. Na prática, passam a servi-las. Gastam tempo, dinheiro e energia tentando manter coerência entre objetos que nunca pediram para ser comprados. O mais assustador é que isso não ficou no passado. Pelo contrário, hoje esse efeito é muito mais forte do que no século XVIII. O motivo é simples. O marketing moderno foi desenhado para ativar exatamente esse gatilho psicológico, com precisão cirúrgica. Agora pense em algo comum. A decisão de entrar em forma. Tudo começa com uma compra que parece positiva. Uma bicicleta de treino moderna, cara, tecnológica. Um investimento em saúde. Quando ela chega, surge o desconforto. As roupas antigas não combinam com a imagem que aparece na tela. Não parecem parte daquela identidade. Vêm os tênis certos, as roupas certas, os acessórios certos. Depois, o ambiente precisa acompanhar. O espaço precisa parecer adequado. Em pouco tempo, não foi comprada apenas uma bicicleta. Foi comprada uma identidade inteira. Esse é o efeito de Diderot em ação. A busca por consistência entre quem se acredita ser e o que se possui. Esse mecanismo fica ainda mais perigoso quando entra em jogo o status. Um item caro não é só um objeto. Ele redefine quem a pessoa acredita ser. Um carro de luxo não é apenas transporte. Ele cria uma identidade nova. A partir desse momento, tudo que não acompanha esse novo padrão começa a gerar desconforto. As roupas parecem simples demais. O restaurante de sempre parece comum. A casa parece pequena. O item caro vira o ponto de referência. O novo normal. E tudo abaixo disso parece errado. Não porque deixou de funcionar, mas porque deixou de combinar com a história que está sendo contada. O consumo deixa de ser desejo e vira manutenção. Não se compra mais por vontade, mas para sustentar coerência, para evitar a sensação incômoda de desalinhamento. É por isso que o conselho finja até conseguir é tão perigoso financeiramente. Fingir riqueza exige manter uma narrativa cara demais para quem ainda não chegou lá. Para entender o impacto real disso, basta olhar para reformas de casa. Tudo começa com uma decisão pontual. Trocar os armários da cozinha. Um orçamento claro, um valor fechado. Depois da troca, algo salta aos olhos. A geladeira antiga funciona perfeitamente, mas parece errada naquele novo ambiente. Ela precisa ir. Com a geladeira nova, o piso parece velho. Com o piso novo, a sala ao lado parece ultrapassada. A reforma vaza de um cômodo para o outro. No final, o custo não foi o planejado. Aquela melhoria inicial puxou uma sequência inteira de gastos não previstos. O primeiro item foi o hobby escarlate. Todo o resto apenas tentou acompanhar. A parte mais assustadora é perceber que muitas melhorias são, na verdade, perdas disfarçadas. Antes da compra, existia a liberdade. Depois dela, surge o medo de estragar, manchar, arranhar. O objeto passa a mandar no comportamento. Um sofá caro impede visitas relaxadas, um carro novo impede viagens despreocupadas. Uma roupa de marca impede movimentos simples. A vida começa a girar em torno da proteção das coisas. Para quebrar esse ciclo, não é preciso viver mal. É preciso criar barreiras conscientes. Antes de qualquer grande compra, a pergunta correta não é quanto isso custa, mas o que isso vai exigir depois. Outra defesa poderosa é limitar acúmulo. Quando algo novo entra, algo antigo precisa sair. Isso devolve clareza e impede que a identidade seja definida por objetos. E talvez a estratégia mais libertadora seja escolher símbolos simples. Quando os itens centrais da vida são modestos, o resto não precisa acompanhar nada. A identidade fica barata de manter. Nada disso é um ataque a coisas boas. O problema nunca foi gostar de conforto. O problema é não entender o jogo.
O consumo moderno foi desenhado para gerar sensação constante de falta. Uma compra nunca encerra o desejo. Ela reinicia o ciclo. O efeito Diderot não completa o quebra-cabeça. Ele bagunça tudo de novo. A verdadeira riqueza está em ser dono das coisas, não refém delas. Está em usar, não em servir. Quem entende isso começa a gastar com intenção e não por pressão psicológica. E quando isso acontece, o dinheiro para de desaparecer em silêncio e passa a trabalhar a favor da própria vida.